Olá! E se existisse uma medicina que, em vez de focar só na doença, olhasse para quem cada pessoa é desde o nascimento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na acupuntura dos 8 biótipos, uma abordagem coreana fascinante que trata a constituição única e inata de cada um e não só os sintomas que aparecem. Para a gente entender bem essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver uma nova perspectiva da medicina. Depois, vamos lá na Coreia para entender a origem da teoria. Aí a gente mergulha nos 8 biótipos, entende como o tratamento é feito sob medida e, no final, a gente vê como isso tudo pode levar a uma saúde personalizada. Então, vamos começar com uma pergunta que meio que vira o jogo de como a gente costuma pensar sobre saúde. Essa é a grande sacada da acupuntura dos 8 biótipos, sabe? Em vez de só dar um remédio para dor de cabeça ou para má digestão, a ideia aqui é fortalecer o nosso projeto de fábrica, nossa biologia única. É um conceito que começou a mudar o pensamento médico na Coreia séculos atrás, colocando a pessoa e não a doença no centro de tudo. Tá, mas de onde veio essa ideia? Vamos dar uma olhada na história para ver como essa teoria foi evoluindo lá na Coreia. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá atrás, com a acupuntura chinesa chegando na Coreia. Mas o grande pulo do gato foi em 1894, quando um médico chamado Jiang Mali propôs a ideia de 4 constituições. E aí, em 1965, Do Won Kwon pegou essa base, aprimorou e expandiu o sistema para os 8 biótipos que são usados hoje. Foi uma verdadeira evolução. Agora que já conhecemos a história, vamos para o coração do assunto. O que são, afinal, esses 8 biotipos? Pensem no nosso corpo como se ele viesse com um mapa genético, um projeto único de nascença. Esse mapa define uma hierarquia entre os órgãos. Alguns são naturalmente mais fortes, outros mais fracos. E essa configuração, que não muda ao longo da vida, acaba moldando tudo, nossa aparência, nossa personalidade e até o jeito que o nosso corpo funciona. E quão comuns são esses biotipos? Bom, este gráfico dá uma pista. Claro, é uma amostra, mas ele sugere que alguns perfis, como a pancreotonia e a colonotonia, aparecem com mais frequência, ou seja, a chance de conhecer alguém com essas características é bem grande. Para deixar tudo isso bem concreto, vamos fazer uma comparação entre 2 biótipos que são opostos. As diferenças são surpreendentes. É aqui que a teoria ganha vida. Vejam só como a força de um órgão define a pessoa. De um lado, a pulmotonia, pulmões fortes, o que geralmente resulta em ombros largos e uma mente mais criativa, introspectiva. Do outro lado, a hepatonia, fígado forte, cintura mais larga, uma personalidade mais metódica, organizada. São 2 mundos diferentes, definidos pela mesma lógica interna do corpo. E agora, se preparem. E se alguém dissesse que café e carne de boi podem ser super saudáveis para algumas pessoas, enquanto salada e peixe podem ser ruins? Pois é, para o biótipo hepatônia é exatamente isso. O que é remédio para um pode ser veneno para o outro. A saúde nesse sistema é totalmente pessoal. Certo, mas se a gente nasce com um projeto definido, como é que o tratamento funciona? A resposta é até que simples. Não se trata de mudar quem a pessoa é, mas sim de restaurar o equilíbrio natural que já existe. A doença, nessa visão, não é má sorte. É um sinal de que o corpo saiu do seu eixo, do seu equilíbrio natural, que a gente chama de homeostase. O estresse do dia a dia, a dieta errada, excesso de trabalho, tudo isso pode acabar sobrecarregando os órgãos que já são fortes ou enfraquecendo ainda mais os que já são frágeis. E aí, a harmonia do sistema quebra. E como a gente restaura esse equilíbrio? A ferramenta principal é a chamada fórmula fundamental. Pensem nela como uma espécie de chave de acupuntura, única para cada biotipo. É uma combinação super precisa de pontos desenvolvida por Do Won Kwon para resetar o sistema e devolver a harmonia original. O processo de tratamento é bem metódico. Primeiro, o diagnóstico para identificar o biotipo da pessoa. Em seguida, uma avaliação para ver exatamente onde está o desequilíbrio. Depois vem a aplicação da fórmula fundamental para, por exemplo, tonificar, ou seja, fortalecer um órgão fraco, ou sedar, que significa acalmar um órgão que está sobrecarregado. O objetivo final é levar o corpo de volta para o seu estado de equilíbrio perfeito. Agora que a gente entendeu todo o processo, vamos refletir um pouquinho sobre o que essa abordagem personalizada significa de verdade para o nosso bem-estar. Então, o que fica de mais importante de tudo isso? Primeiro, saúde é algo muito pessoal. Segundo, o tratamento de verdade busca reequilibrar o nosso estado natural, não só apagar sintomas. E terceiro, a nossa dieta e o nosso estilo de vida são as ferramentas mais poderosas que a gente tem.
No fundo, é como ter um mapa para o bem-estar feito sob medida. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Conhecer o próprio biótipo não é uma sentença, é quase um superpoder. É ter em mãos o manual de instruções do nosso próprio corpo, um guia para viver com muito mais saúde, mais energia e, claro, mais equilíbrio.